Fala aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Meu nome é Gabriel Derek, eu estou aqui para mais um vídeo para a gente conversar mais um pouco a respeito de alguns assuntos aí. E hoje eu quero te fazer uma pergunta e é sobre isso que a gente vai conversar. Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa com Deus? Na verdade, eu até faria outra pergunta. Será que você passa algum tempo com Deus? Cara, existe uma coisa que é muito importante na nossa vida e isso é a presença de Deus sobre nós. Não há nada de maior valor, não há nada que deveria gerar em nós um maior interesse, uma maior expectativa do que a presença dele. Enquanto pastor, e eu exerço essa função há mais ou menos 7, 8 anos, eu comecei a me dar conta de uma coisa, e de repente isso vem até acontecendo com você agora, né? Eu comecei a me dar conta de que por causa da função de estar sempre orando, de estar sempre lendo a Bíblia, de estar sempre jejuando, de estar sempre na igreja, em função das coisas ali para a igreja se movimentar, eu me dei conta de que eu estava passando mais tempo servindo a Deus do que desfrutando da presença dele. E eu não vou acho que não preciso nem trazer nenhum texto bíblico aqui para falar a respeito disso, porque você conhece a história de Marta e Maria lá, quando Jesus diz para uma delas que melhor seria aproveitar aquilo que é mais importante, e isso seria então a presença de Deus. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se vê trocando serviço pela presença. Você deixa a presença de lado e vai atrás do serviço. Isso é um risco para o nosso ministério, para a nossa vocação terrível, terrível, terrível. Por causa da minha rotina, e além de pastor, eu tenho uma esposa e tenho os meus filhos, eu me via quase que sem tempo para sentar, para me alimentar. Então eu fazia a leitura da Bíblia para poder pregar, eu fazia a oração para poder pregar, eu jejuava para poder pregar, nesse sentido de que tudo que eu fazia era para poder alimentar as outras pessoas. E aí eu não me preocupava muito comigo. Até que eu cheguei num nível de escassez, de fome da presença de Deus, e isso quase me levou à morte espiritual. Então o que eu quero dizer é que quando você começa a caminhar nesse sentido, um alarme ele deve acender na tua cabeça. A presença de Deus ela sempre será mais importante do que o serviço. Mesmo porque, se você não tiver a presença dele e continuar servindo, isso sempre vai ser cansativo, você vai perder o prazer com muita rapidez, com muita facilidade, e estará sempre aí sofrendo a tentação de abandonar isso. Então, o que eu fiz para mim, para eu conseguir mudar esse quadro na minha vida e dedicar mais tempo a Deus? Eu percebi que durante o dia, a minha rotina não tinha mais tempo. E aí eu comecei a adequar a minha rotina da seguinte maneira. Ao invés de levantar às 7 da manhã, eu comecei a levantar às 5 e 5 e meia. Então eu adotei isso como padrão para a minha vida. Eu falei, bom, já que durante todo o dia eu tenho essa dificuldade por causa dos afazeres, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacrificar alguma coisa. Não posso sacrificar a minha família, de certa forma também não posso sacrificar a igreja, então eu vou ter que me sacrificar, porque eu também não posso continuar desse jeito sacrificando a Deus. E aí eu me sacrifiquei. Tirei algumas horas do meu sono, comecei a levantar um pouco mais cedo e nesse primeiro momento da manhã, então é o momento em que eu dedico a busca pela presença de Deus, a uma oração, uma leitura bíblica, a um jejum que traga para mim fortalecimento, nesse sentido de me deixar mais próximo dele e alimentado, porque isso é o que a gente traz de mais importante. Eu pretendo mais para frente trazer um vídeo falando um pouco sobre a minha rotina, o meu devocional, as leituras que eu costumo fazer, mas hoje o que eu quero compartilhar com você é isso. É inadmissível que você leve, seja você ministro ou não, liderança da igreja ou não, ainda que um crente comum, que vai todo domingo ali para sentar no banco da igreja e cultuar a Deus, você não pode permitir que a tua vida vá passando e o teu dia vá passando de forma que você não tenha mais que uma hora para cultuar, para buscar a Deus no seu pessoal, ali no seu particular, de uma forma decente. Então, nesse sentido, uma devocional de 5 minutos, cara, isso é miserável, isso aí não vai te alimentar de maneira nenhuma. Uma devocional feita com caixinha de promessa, pior ainda, isso aí também não vai te levar a lugar nenhum. Você vai estar sempre com fome. Imagina você conduzir a tua vida natural só comendo um biscoitinho de manhã e passando um dia todo aí com creme crack no estômago, né? Tu vai passar fome, cara.
vai passar o dia com dor de cabeça, com mal-estar, perdido nas coisas para fazer, e no nosso espiritual não é diferente. Você precisa ter um alimento consistente na tua vida espiritual para conseguir caminhar bem. E isso passa por esse processo, por esse investimento de tempo de qualidade de estar com Deus. Então, que você mude a tua rotina e passe mais do que 5 minutos orando. É claro que isso tudo vem de um exercício, né? E a cada dia mais o Espírito Santo vai conduzindo a gente num avanço, numa progressão espiritual, até o tempo em que tudo isso pra gente é muito tranquilo. Você vai estar orando, ele vai passar 1 hora, 2 horas e você nem vai ter se dado conta do tempo, né? Então, procure no teu dia sacrificar, ainda que seja você, né? De preferência, você não sacrifique os outros e nem aquilo que Deus deseja para você. Então, se sacrifica para você conseguir alcançar um tempo de qualidade melhor. Tá? Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você tem passado diante da presença dele para se alimentar e não somente preocupado em alimentar os outros, tá certo? Essa é a pergunta que eu faço para você com a sugestão. Ainda que tenha que sacrificar o teu sono, dá um jeito de cortar alguma coisa aí, mas não permita viver o seu dia, a sua rotina diária somente com um biscoitinho espiritual no estômago, porque isso não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde você vai padecer. Tá bom? Deixa o seu like aí, curte o vídeo, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu já te agradeço aí por ter ficado comigo até o final. Valeu? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.